Bom dia, ouvintes cooperados da Coplan. Bem-vindos ao nosso quarto episódio do CoplanCast, o podcast realizado pelo GAT, de produtor para produtor. Hoje, o nosso episódio ele é patrocínio da Solubio e eu tenho aqui do meu lado a Gabriela. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes cooperados. Eu sou a Gabriela Tavares, engenheira agrônoma que atua em conjunto com a diretoria do GAT. Aqui compondo a mesa comigo eu tenho Jonathan Kossul. Bom dia, telespectadores, ouvintes desse podcast, que é, como o Felipe falou, um projeto da Coplan. Eu sou produtor rural, cooperado da Coplan, produtor de soja, grãos e também de citros, na região aí de Formoso, Minas Gerais. E hoje a gente tem o grande prazer de receber a doutora Rose. Eu vou deixar a senhora à vontade para falar suas credenciais, que a gente sabe que são muito grandes. Bom dia a todos, meu nome é Rose Monerá, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com todos os senhores. Eu sou bióloga, formada pela Universidade de Brasília, sou doutora em agronomia, trabalhei 33 anos na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, sempre na área de bioinsumos, e atualmente eu sou diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Solubio Tecnologias Agrícolas. Então, esse tema de hoje, relacionado a bioinsumos, controle biológico, é um tema que, de certa forma, ainda é novo. Existem muitos produtos hoje, muita coisa no mercado, mas eu, como produtor, fiz agronomia entre 2004 e 2008, e eu acompanhei muito, durante a minha trajetória profissional, o crescimento e a consolidação desses produtos na agricultura. Eu lembro que quando eu trabalhava com meu pai, ainda antes da faculdade, a gente acompanhava as lavouras, e na época soja não se fazia nem fungicida, lá nos anos 2000. A gente até tinha uma brincadeira na época assim, que a gente escutava, que o produtor ele plantava soja, fazia o pós-emergente e um controle para lagarta, um inseticida, e podia ir para o sul viajar tranquilo, que a lavoura ficaria tranquila, porque ia chover, né, mês de dezembro, e as lagartas ficariam brancas. E isso era muito interessante, porque a soja não era transgênica, e a principal lagarta que a gente tinha era a Anticarsa germatalis, que era a popular lagarta da soja. A falsa medideira, eu lembro no período de faculdade, ela era uma praga secundária. Ela não tinha importância na soja, apesar de já existir. E justamente por conta do hábito, né? Uma lagarta que tinha um hábito de atacar principalmente a lavoura após o fechamento das ruas, e era um momento ali onde a gente tinha uma condição para alguns fungos, como o fungo Nomúria, que a gente sabe que é um metarrísio. Então a gente entende que existia um equilíbrio natural nas lavouras. A mosca branca, eu me lembro que meu pai produzia feijão, e ela era um problema na lavoura de feijão por conta do mosaico, do vírus que a mosca transmitia. Mas não que a mosca chegaria a causar fumagina, como a gente vê hoje. Em alguns anos a gente tem uma superpopulação de mosca que causa até desfolha na soja. E aí a gente vê assim, atualmente alguns produtos biológicos, como Isária, Bovaer, alguns fungos que predam essa mosca branca, e a gente utiliza hoje com muita eficiência. Mas na época, a gente não fazia fungicida na soja, porque a ferrugem asiática, não era comum fazer fungicida em soja, fungicida químico. A ferrugem asiática ela surgiu em 2001, e a partir dali a gente passou a manejar as lavouras de soja com fungicida, né? E também a gente vê assim, a pesquisa sempre buscando materiais genéticos de soja mais produtivos, e com isso eles deixam de ser tão rústicos e começam a demandar um controle químico para a gente conseguir conduzir as lavouras, né, e explorar esse teto produtivo. Mas aí a gente percebe que esse uso de fungicida ele parece que causou um desequilíbrio, porque aquele fungo, o Nomúria ou o metarrísio, aquela Bovaer que talvez naturalmente ela mantinha as populações de falsa medideira, de mosca, lá embaixo, eles deixaram de fazer aquele efeito que eles faziam. E eu vi isso acontecer, e aí eu vi também surgir esses produtos biológicos comercialmente. E a pesquisa encontrou eles aonde? Na própria lavoura, no próprio cerrado, né? São fungos que são inimigos naturais. Então, esse contexto do uso do biológico,
ele tem a ver com trazer de volta aquele equilíbrio que a gente tinha no passado para as nossas lavouras, né? E contribuindo com o que o Jonathan falou, em 2018 foi o ano que teve mais produtos biológicos registrados no Ministério, foram 52 produtos. Então a gente vê esse advento do biológico, e o biológico não indo só para empresas novas, mas até as multinacionais trabalhando em cima disso, né? Trazendo para o seu portfólio esse benefício. Fica aquela pergunta agora, qual o benefício do biológico dentro da agricultura hoje, doutora? Bom, já que você estava falando um pouco do histórico, como é que a coisa aconteceu, né? É bom a gente lembrar que nós usamos produtos biológicos no Brasil desde os anos 70. Então, o pessoal que planta cana foi pioneiro nessa área. Então, eles usavam fungo, usavam parasitoide para controlar algumas pragas da cana. E, na verdade, isso era uma produção que a gente chama de on-farm, porque os produtos não eram registrados. Depois, nos anos 80, aqui em Brasília, você falou dos anos 2000 com a anticárcia, mas no Paraná era um problema sério. E houve um trabalho pioneiro da Embrapa, conduzido pelo professor Flávio Moscardi, da Embrapa, onde ele desenvolveu, né, todo o processo, o produto à base de de baculovírus. Então, foi um trabalho também que depois a gente teve produto registrado, mas que o pessoal aplicava o baculovírus, depois eles coletavam as lagartas, guardavam as lagartas, na próxima safra eles batiam as lagartas no liquidificador e aplicavam na cultura. Eu lembro disso. Lembra disso? Então, hoje a anticárcia já não é mais um problema. Mas o que aconteceu de lá para cá? A gente teve uma grande evolução da área agrícola, a gente teve muitas pesquisas que proporcionaram cultivar mais em áreas menores, a produtividade aumentou, muita tecnologia foi colocada, mas quando a gente fala de bioinsumo, vocês podem até rir do que eu vou falar, mas 2013, 2014 foi um marco para a parte de bioinsumos. Por quê? Porque entrou Helicoverpa, foi aquele caos, entrou produto de tudo quanto foi espécie, contrabandeado inclusive, né? Foi aberta aquela possibilidade dos registros emergenciais, mas o produtor, ele começou, não sei se você concorda comigo, a entender que muitos produtos não estavam validados e que muita coisa ele estava pagando à toa. Dessa época para cá, o que a gente viu? Que os agricultores começaram a formar redes de pesquisa, estudar mais tudo o que estava acontecendo e começaram a dar crédito para os produtos biológicos. E, ao mesmo tempo, essa demanda criada pelo produtor fez com que produtos melhores e mais sofisticados fossem aparecendo. Então, a gente fala mal da Helicoverpa, mas ela teve um bom lado, que foi fazer com que tudo isso começasse a acontecer. Igual a ferrugem. Exatamente. Indução de soja antes e depois da ferrugem é um marco histórico. O uso de outro comentou do fungicida, sim, usava-se muito pouco, mas a contribuição que o fungicida teve para a produção de soja foi alta demais comparado à produção antes do fungicida, né? Sim. E assim, quando a gente pensa no Brasil, a gente tem uma grande biodiversidade. Nós conservamos muitas áreas, né? Nós temos aí toda a área de proteção das florestas, a reserva legal, tudo isso, que isso proporciona, que nos abre a possibilidade de conseguir mais insumos. E hoje esse tema de insumos biológicos, ele é tão importante, ele é tão demandado, que em 2020 o MAPA criou o Programa Nacional de Bioinsumos. E hoje nós temos também os programas estaduais de bioinsumos. Então, Goiás é um dos estados que está mais adiantado nessa área. E assim, para mim, que comecei a trabalhar há tantos anos atrás e vi o controle biológico lá no começo, quando a gente era chamado de bicho grilo, ninguém acreditava no controle, aquela coisa toda, hoje é uma grande satisfação ver tudo que está acontecendo e a credibilidade e o sucesso que esses produtos estão fazendo junto aos produtores. Então isso é uma coisa muito bacana e a gente está cada vez mais focado em sempre ter muito boa qualidade em tudo que a gente faz, porque hoje a gente levou tantos anos para que isso acontecesse, que hoje a gente tem que cuidar disso com o maior carinho, né, para que isso seja cada vez mais utilizado, porque são produtos amigos do ambiente, são produtos altamente eficientes, são produtos seguros
Então, e são produtos que, de certa forma, eles mantêm e ajudam o ambiente a se recompor. Então, quando vocês falam, né, a gente está voltando, sim, a gente está voltando, e muitas fazendas que usam bioinsumos, a gente tem visto muito o ressurgimento dos inimigos naturais. Sim. Então, volta e meia a gente recebe lagartas infectadas, a gente recebe a notícia de que está aparecendo um parasitóide ou um predador que não foi aplicado ali. Então, isso é porque a gente está voltando, né, com uma condição que havia inicialmente. Hoje, as bactérias e os fungos são os micro-organismos mais utilizados, né, no controle biológico na agricultura. Quais seriam as vantagens e desvantagens entre eles? Então, tudo vai depender do seu alvo, né? As bactérias, elas são fáceis de serem produzidas, os fungos, de certa forma, também. E, assim, depende do que você vai tratar. Uma coisa é o modo de ação dos fungos e bactérias, que são diferentes. Normalmente, as bactérias, quando você está falando de um controle de insetos, esses insetos precisam ingerir a bactéria. Então, por exemplo, uma demanda enorme que nós temos é para o bicudo do algodoeiro. Nós temos bactérias que matam a larva do bicudo do algodoeiro. Mas como é que a gente vai fazer a larva do bicudo do algodoeiro comer essa bactéria se ela está vivendo dentro do botão floral? Então, esse é um grande desafio, né? Mas tem outras pragas que são facílimas de serem controladas com bactérias, tipo a anticárcia, que hoje já não é mais um problema, mas a Chrysodex, a Helicoverpa e outras. E fungos têm um outro modo de ação. Então, o fungo ele precisa entrar em contato com o inseto, né, com a praga. Depois disso, ele vai passar por todo um processo de colonização e infecção. Então, já não é mais uma ingestão, é o contato. E a gente pode usar de alguns atrativos, algumas ferramentas para fazer com que essas pragas entrem em contato com esses organismos. Quando a gente fala de controle de doenças, tem muitos micro-organismos, muitas bactérias e fungos também que produzem substâncias que vão agir de várias formas. Então, nós temos alguns que vão fazer o controle direto, através da produção de antibióticos, enzimas, etc. A gente tem alguns que vão colonizar as raízes e, com isso, estimular a planta a produzir substâncias que vão combater esses insetos, essas doenças, né? E temos alguns outros que vão ficar ali competindo por espaço. Então, são vários mecanismos. Na verdade, o ideal é a gente nunca pensar num agente sozinho. A gente pensar em vários modos de ação. E a natureza nos dá isso. Então, a gente precisa estudar, conhecer muito bem esses organismos para a gente ver qual é o momento e qual é a praga e qual é o bioinsumo mais indicado. E da onde é que surgiram esses micro-organismos? Você podia falar para os nossos ouvintes? Da onde é que surgiu a Balvéria? Da onde é que surgiu a Isária? Porque às vezes tem gente que tem esse conhecimento e tem gente que não tem, mas a título de curiosidade. Bom, esses micro-organismos, eles estão por aí, né? Fazem parte da nossa vida, eles estão no ambiente e é muito comum a gente... Bom, nós temos aí... Eu sou da área de patologia de invertebrados, então o que a gente fazia logo no começo, quando a gente começou a isolar os micro-organismos e outros pesquisadores no mundo também? Observação. Né? Então, você vai no campo, você vê uma lagarta morta, você vê que ela está branca, opa, tem que levar isso aqui para o laboratório e ver o que está acontecendo com ela. Estudar a doença dos insetos, por exemplo. Estudar o que está acontecendo. De repente, você tem uma planta lá no meio da sua lavoura que está mais bonita, mais resistente. O que será que está acontecendo ali? Vamos isolar aqueles micro-organismos que estão, de repente, na rizosfera, que estão, de repente, na folha? Vamos ver o que está acontecendo? Então, isso surgiu daí. Hoje a gente sabe que, por exemplo, os bacilos, que são bactérias extremamente resistentes, boas de serem produzidas, eles vivem em quaisquer lugares. Então, eu lembro que o primeiro micro-organismo que eu isolei na época, nós estávamos com um projeto de controle de larvas de mosquito, e o meu orientador falou para mim assim: Rose, eu quero que você isole bacilos e normalmente eles estão no solo. Aí eu falei, caramba, eu vou isolar um bacilos do solo, quando é que eu vou conseguir isolar um bom bacilos? E eu fiquei meio descrente do projeto que eu estava fazendo,
peguei, fui num pátiozinho que tinha do lado do laboratório na Embrapa, coletei uma amostra de solo e isolei 4 amostras. Solo 1, 2, 3 e 4. S1, 2, 3 e 4. A S2 era uma cepa de bacilos esféricos que foi a cepa mais potente que a gente isolou em toda a minha vida profissional para matar larva de mosquito, do Culex do Anopheles. Sorte de principiante. Depois a gente isolou outras parecidas. Mas você vê, foi uma coisa para estimular, mas para mostrar que não era tão difícil. E depois disso, a gente coletou amostras no Brasil todo, recebemos amostras de fora, e hoje a coleção da Embrapa tem 3.000 exemplares, né, de amostras de bacilos que servem para várias coisas. Então tem promotores de crescimento, tem alguns que ajudam a controlar insetos, doenças, nematóides, que são doenças também. Então assim, a gente tem uma grande diversidade e os estudos estão nos mostrando de onde a gente deve isolar mais. Mas uma coisa eu posso te garantir, é uma coisa que ainda é muito aleatória. Então, tem a relação, mas tem o fator sorte também e observação. E o senso de observar. Então, às vezes, a gente sai por aí olhando as lavouras, poxa, aquela planta ali está muito bonita. O que será que ela tem? Então, é uma diferença de variedade ou é porque ela, de repente, tem maior receptividade ou está com maiores, uma colonização melhor de micro-organismos. E aí a gente vai isolando. Agora, uma coisa que eu queria só complementar. É muito importante, depois que a gente isola um micro-organismo, a gente caracterizar o micro-organismo, a gente compreender o micro-organismo e saber se ele é seguro. Então, é muito importante hoje a gente ter o conceito das coleções. Então, existem coleções na Embrapa, nas universidades, nas empresas privadas, e existe um local onde você comunica que esses micro-organismos existem, que é o CIGEM. Então, a gente recomenda, tanto para a empresa pública quanto privada, que façam um cadastro dentro do CIGEM, porque ali estão os dados desse material e vai estar sempre guardado. E outra, é muito importante também que a gente conserve esses micro-organismos em pelo menos 2 locais diferentes. Por quê? Porque é um trabalho de uma vida. Então, se um dia pega fogo, vai perder tudo. Então, a gente fez isso na empresa, a gente fez isso na Embrapa e todo mundo devia fazer isso. Da mesma forma que o manejo químico, ele já está bem consolidado, a gente, de forma geral, conhece a importância e a necessidade. Eu vejo que o manejo biológico também tem essa mesma necessidade, né? E uma grande dúvida assim, que a gente tem hoje de forma prática é sobre a compatibilidade do produto biológico com o químico. No campo mesmo, no dia a dia, no planejamento operacional ali da fazenda, né? Para poder extrair o máximo potencial do produto biológico, sem eu estar colocando ele prejudicando por estar misturando com alguma molécula, com alguma coisa. Isso é muito importante. Inclusive, nós temos uma área só para fazer esses testes. E assim, é biológico com biológico, é biológico com químico, é químico com químico, e é muito importante, sim, a gente conhecer essas interações. Então, a gente tem uma lista de compatibilidade que pode ser acessado lá na nossa empresa. E toda vez que for usar um produto novo, é bom testar para ver se realmente é compatível ou se você não está destruindo um com o outro. Então, assim, é sempre orientar o produtor a buscar com o fornecedor essa informação, né? Para ter uma segurança. Isso é muito, muito importante. E pegando um pouco desse viés, vamos dizer assim, de usabilidade do biológico. Na questão de dosagens, a gente vê relato, a gente conversa entre a gente, tudo, o cara foi tratar a semente, dobrou a dose do tricoderma, fez um efeito benéfico assim, assim, assado. Ou o contrário, o cara errou a dose do azospirilo e teve um efeito maléfico. Como é que funciona essa questão de dosagens? E aí, até pegando um pouquinho do gancho da SoloBio aqui, que é um farm, que às vezes o produtor tem aquela ideia, vou fazer um on-farm aqui, vou usar a rodo, do jeito que eu quiser, sem escrúpulo.
que a doutora podia dar de informação para o nosso cooperado que compra o produto, seja ele de empresa ou que produz na própria propriedade dele, nessa questão de dosagens, assim, quais os cuidados? Bom, no começo você estava falando do número de produtos que foram registrados, da quantidade de produtos que foram registrados em 2018. Essa quantidade de produto registrado foi grande, principalmente por conta da especificação de referência que o MAPA publicou. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver as especificações de referência, mas na especificação de referência para cada micro-organismo, tem lá a dose mínima e máxima que você tem de unidades formadoras de colônia no seu produto e a dose que você deve usar para cada praga para a qual ele está registrado. Então, é nisso que são baseadas as doses. E quando os produtos têm registro, para você registrar um produto, você tem que apresentar para o MAPA um protocolo dizendo qual é a dose que você vai utilizar. Então, para cada um, tem uma dose diferente. E vai ser muito em função da concentração do produto que você tem lá. No nosso caso, que a gente faz produção on-farm, a gente tem testes que nos mostram qual é a dose que você deve usar no campo para cada produto, para cada praga. Doutora Rose, com relação ao controle biológico de pragas e doenças, quais seriam os micro-organismos mais indicados para o controle de mofo branco, por exemplo, na soja? E como deve ser feita a aplicação desse micro-organismo na cultura? Então, nós estamos usando o tricoderma, normalmente aplicado no suco de plantio. E para controle de ferrugem, existe alguma cepa específica que tenha apresentado bons resultados no controle da doença? Nós temos também utilizado Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefacens, então esses são os indicados. Certo, doutora. E pensando em insetos, no caso da Spodoptera, né, do complexo de lagartas, e também percevejo seriam os principais aí da soja. E na última safra, mosca branca também. Então, para percevejo, a gente tem recomendado Metarrhizium bovério, fungos, né? Para lagartas, a gente tem um problema muito grave com a Spodoptera frugiperda. Só para vocês terem uma ideia, em 2006, nós publicamos um trabalho mostrando que no Brasil existem diferentes populações de Spodoptera frugiperda. Inclusive, elas deveriam ter subespécies. E isso é tão grave porque em alguns locais as Spodopteras frugiperda elas têm uma suscetibilidade a determinadas toxinas do Bacillus thuringiensis e em outras localidades suscetibilidade diferente. Isso quer dizer que em alguns locais o Bacillus thuringiensis, as cepas que são usadas hoje em produtos vão ser muito eficientes, mas essas mesmas cepas podem não ser tão eficientes em outros locais. E a mesma coisa acontece com outras cepas. Então, o que é importante fazer? Estudar essas diferentes populações. E com o problema da resistência devido ao milho transgênico, as plantas transgênicas em geral, esse problema se agravou. Então, a gente tem feito alguns trabalhos de pegar essas populações resistentes no campo e ver qual é a cepa melhor que vai funcionar e vai matar mais a lagarta. Essa era uma pergunta que eu ia fazer na questão de cepa, porque nós como produtores, quando a gente vai adquirir qualquer produto biológico, tem lá, produto biológico tal, cepa tal, produto biológico tal, cepa tal. O que quer dizer a cepa e como é que a gente pode entender que aquela cepa é a melhor para a minha região ou não é a melhor? Tentativa e erro seria a resposta? Olha, eu vou fazer uma comparação bem... uma comparação só para dar um exemplo. O cachorro é a mesma espécie, mas a gente tem raças diferentes. Então, dentro da raça, da espécie cachorro, você não tem várias raças diferentes? Quando você fala Bacillus thuringiensis, você não pode pensar que é uma bactéria só. São várias raças ali dentro. Então, a gente tem Bacillus thuringiensis que matam melhor Spodoptera frugiperda, porque tem uma composição de toxinas melhor para aquela população. Você tem Bacillus thuringiensis que matam larvas de mosquito, e essa que mata a larva de mosquito não mata a lagarta. Você tem até
Bacillus thuringiensis, que produz toxinas que matam células cancerígenas, que não tem nada a ver com produto agrícola, porque a variabilidade dentro da espécie é muito grande. Mais ou menos, todas as espécies de insetos têm a mesma suscetibilidade. Então, se você trabalhar, por exemplo, com Plutella xylostella, que é a traça das crucíferas, normalmente você pega uma população do Havaí, você pega uma população da África, do Brasil, elas têm a mesma suscetibilidade. Quando você pega os Spodoptera frugiperna, não é assim, porque elas têm essas diferenças. E o modo de ação está ligado à presença de receptores. Então, na Plutella, os receptores são sempre iguais. Mas, quando você fala de Spodoptera frugiperna, os receptores são diferentes, de população para população. Então, é importante se fazer um trabalho de base para você identificar quais são as melhores toxinas e as melhores cepas. E os centros de pesquisa estão aí para apoiar todo esse trabalho do produtor, que não é uma coisa complicada. E as próprias empresas deviam fazer isso também. E aí você já recomenda um produto para aquela determinada área. Então é o que a gente imagina daqui a uns anos estar podendo proporcionar aos produtores. Aí também, continuando nesse gancho dos insetos, a gente tem um problema da cigarrinha no milho, principalmente no milho safrinha, né? É um momento onde a população de cigarrinha está alta e a gente tem visto algumas recomendações de produtos biológicos, mas aí a pergunta fica também relacionada à condição, porque a gente sabe que uma planta de milho ela é uma planta que busca muita luz, né? A arquitetura dela é feita para isso. Você tem algum produto, doutor, algum bioinseticida à base de fungo, alguma coisa assim que vocês têm visto mais eficiência nesse controle de cigarrinhas? Bom, essa questão da luz, você sabe que o fungo, ele precisa germinar, ele não é um produto que você aplica e ele tem uma ação rápida, né? Então, você tem que ter uma condição climática também que vai contribuir para ajudar esse fungo a funcionar. Então, assim, a gente sempre recomenda que os produtos biológicos, eu sei que isso é difícil, sejam aplicados mais no final do dia, que você proteja, de certa forma, mais esses agentes, né, e que esteja, assim, um dia mais nublado, que agora é super difícil nessa região, mas a gente tem que ter alguns cuidados, mais até do que cuidados com bactérias. Mas a cigarrinha tem sido um problema sério, né? Tem todo um manejo que está por trás disso aí, tem fungos bastante promissores, mas a gente tem trabalhado também para isolar novos fungos e poder lançar novos produtos mais eficazes, inclusive. E, por enquanto, a gente falou só de mofo branco, de cigarrinhas, lagarta, coisas que a gente enxerga. E tem os nematóides, que, na verdade, eu acho que foi... A senhora falou da helicoverpa, mas eu acho que o grande gancho do produto biológico também vem de encontro com o controle de nematóides. E hoje em dia, quando você vai olhar produtos registrados para nematóide, a gente tem Bacillus subtilis, Bacillus amiroliquefaces, Paxellomyces, Poconia. Quais desses seriam os mais eficientes? Ou, na opinião da senhora, qual mistura dentre eles que a senhora comentou? Que é difícil a gente trabalhar um só pensando em alguma coisa. Por exemplo, o Paxellomyces trabalha na quitina, o subtilis trabalha no microfilme. Assim, se fosse para a senhora escolher, na lavoura da senhora, que tivesse um problema forte de nematóide, quais seriam? Bom, na verdade, eu acho que a gente também precisa cuidar um pouco do nosso solo. Então, começa com um cuidado antes disso. Então, usando mais plantas de cobertura, tentando ajudar mais a ter aquela biologia do solo, porque isso é um desequilíbrio grande, né? Seria um plantio direto e não de resto, né? Isso. E o que a gente tem visto é que a gente precisa preparar o solo. Então, hoje existem alguns produtos para você fazer isso, aquele mix de micro-organismos que existem, e depois tentar equilibrar esse solo para que o dano causado por nematóide seja menor. Tudo vai depender, mas a gente tem tido bons resultados com fungos, a gente tem tido bons resultados com Bacillus subtilis, mas, assim, nematóide é um desafio e continua sendo um desafio. Então, a gente está trabalhando em algumas misturas, então Bacillus subtilis, Bacillus amiroliquefaciens, pseudomonas também, que a gente pode colocar ali para tudo ajudar a combater o nematóide. Até complementando, né?
uma experiência que a gente estava conversando mais cedo, Felipe, quando a gente passou assim, a avaliar o uso aí do Bacillus subtilis, do Amylor liquefaciens, também tricoderma, né, para nematóides, e a gente tinha aquelas áreas com reboleiras. E aí, por exemplo, no meio da reboleira, a gente passou com a plantadeira com um produto biológico e depois, na outra linha de plantio, já sem, para avaliar. E aí é nítido o visual que a gente vê na planta que recebeu o tratamento biológico. Ela sofre um pouquinho com o nematóide, mas ela não fica raquítica. Ela fica mais forte. Ela fica mais forte. E a gente percebe ao longo dos anos que a gente consegue conviver, porque a gente passa a restabelecer essa saúde do solo, né? Esse equilíbrio. Sim, na verdade, o que acontece é que você tem produtos biológicos que não são só para uma coisa. Então, normalmente você tem ali um produto que vai ter mais de uma ação, né, como eu estava citando antes, para controle de doenças, mas você vai estimular que aquela planta seja saudável. E isso é muito importante, porque uma planta mais saudável, ela vai ser mais resistente àqueles ataques. É a mesma coisa, a gente quando está bem nutrido, a gente tem muito menos possibilidade de ter uma doença. Então, com as plantas é a mesma coisa. E aumentar a diversidade do solo e melhorar a saúde da planta é uma coisa muito importante. E assim, no solo, eu como produtor percebo que a utilização dos produtos biológicos em suco de plantio é muito nítida, muito visível. A gente vê, de fato, isso é uma planta mais saudável, mais tolerante à seca, ao ataque de nematóides também. Só que tem uma pergunta aqui do nosso amigo Giovanni Cossul, que ele mandou para a gente. Quando a gente fala em bioinseticida e biofungicida, já na aplicação na parte aérea, né, da cultura, a gente às vezes percebe uma inconstância na eficiência. Um dos motivos você respondeu com o exemplo da Spodoptera, né, que a própria lagarta tem várias mutações, e aí o comportamento não é relacionado ao Bacillus thuringiensis, mas sim a resistência que essa lagarta tem. Natural, né? Mas eu acho que a pergunta dele foi na linha assim de, será que o produto ele está apto a ser aplicado em qualquer condição climática? Quais são as principais interferências, né? Porque tem várias, né? Condição climática, misturas, temperatura. E se existe alguma coisa na linha de pesquisa para melhorar esse momento de colocar o produto biológico a campo, para ele estar mais resistente quando ele chegar no campo, né? Tá, vamos lá. Quando você tem um micro-organismo, ele tem, dependendo do que você vai tratar, no caso da lagarta, a lagarta precisa comer. Então, você precisa disponibilizar, vamos dizer assim, botar um micro-organismo na boca da lagarta. Se você aplicar o produto com algum espalhante adesivo, por exemplo, você vai fazer com que esse produto fique mais tempo na superfície da folha. A gente tem visto muito que o produto fresco, por exemplo, na produção on-farm, que o produto está fresco, que todos os metabólitos, as enzimas, as células estão ali fresquinhas e quase não tem conservante nele. Ele tem uma ação melhor. Inclusive, a gente vai brevemente publicar um trabalho sobre isso. Quando você já tem um produto que é formulado, e dependendo da forma como ele é formulado, ele perde todo esse material, porque passa por um processo de concentração, a eficiência às vezes já não é tão boa. Agora, uma coisa que acontece, a forma que você vai pulverizar é muito importante, porque você tem que colocar de forma que todas as folhas recebam aquele produto, ter quase uma coisa uniforme. Então, tem muitos trabalhos sendo conduzidos com nanotecnologia para ter uma aderência em todas as partes da folha. Se chove depois, normalmente o produto é lavado, tem que prestar atenção nisso, né? Então, tem muitas condições climáticas que são importantes, muita condição de aplicação que são importantes ser observadas para que o produto desempenhe o melhor papel que ele possa desempenhar. Sim. E vai muito de região para região e muito de planta para planta. Perfeito. Agora vamos puxar um gancho aqui que é mais do viés do produtor.
Hoje, a adubação, principalmente tanto a fosfatada quanto de potássio, ela está ficando cada vez mais pesada dentro do bolso do produtor. E aí a gente vai indo para o gancho dos solubilizadores de fósforo e das micorrizas, fungos e bactérias. O que o produtor pode esperar da eficiência desses produtos a longo prazo aí? Será que existe a possibilidade da gente conseguir diminuir ou então conseguir recuperar algum pouco daquele fósforo do cerrado, de tantos e tantos anos de adubação que está ali dentro, com esses produtos? Então, as pesquisas estão muito focadas nessa área. E a gente sabe que é muito importante descobrir novos micro-organismos, novas cepas, né, que possam solubilizar melhor. Então, todas as empresas hoje que eu conheço estão muito focadas nessa área, porque, inclusive, quando a gente conversa com o pessoal que trabalha com remineralizadores, com essa questão de pó de rocha e tudo mais, cada vez mais está nítido para essas pessoas, né, que nós temos no solo a quantidade que a gente quase que precisa totalmente, mas a gente precisa ter micro-organismos que façam esse contato com a planta e disponibilizem esses materiais para a planta absorver. Então, as pesquisas hoje, posso dizer para você que, assim, é um dos focos principais da pesquisa hoje, é encontrar esses solubilizadores. E por que é tão difícil de introduzir, vamos falar assim, introduzir a micorriza dentro dos solos via, seja biofábrica, seja de produto formulado? Porque uma vez, se não me engano, tinha uma empresa que estava trazendo uma micorriza para cá, para o Brasil e tal e coisa, e eu até fiz um teste lá em casa, só que ela era muito sensível, você teria que fazer ela sozinha, você não pode ter nenhuma mistura com nenhum fungicida, pensando em tratamento de semente ou via sulco mesmo. Exatamente por isso. Ela é mais sensível e assim, tem alguns grupos que já trabalham com ela, nós também vamos começar a trabalhar com micorriza, mas assim, ainda são poucos trabalhos, ainda são poucas publicações, poucos produtos, mas eu vejo isso como um caminho extremamente promissor, que a gente precisa explorar. E tem aquela coisa, né? De repente você estabelece o conceito que é difícil, mas será que realmente é difícil? Então, a pesquisa está aí para quebrar paradigma, né? Para fazer com que a nossa cabeça mude, né? E a gente vai vendo ao longo do tempo que tudo é possível. É questão da equipe que você está dedicado, da equipe que está dedicada a isso, como que você faz a pesquisa, e vendo a necessidade que hoje existe, isso também está sendo priorizado dentro dos centros de pesquisa. Falando em nova bactéria, né, novos micro-organismos, também o Bacillus aribatae. Você pode falar um pouquinho sobre o benefício de utilizar? Então, ele mudou de nome, ele agora chama Pressia aribatae, dentro do mesmo grupo, né, do gêneros correlatos dos bacilos, e ele é uma bactéria muito, muito interessante. Ela ajuda a suprir água para a planta e ela também ajuda a combater nematóide. Então, é uma bactéria bastante interessante, foi isolada aqui no Brasil, né? Existem cepas que vêm daqui, inclusive os produtos que estão registrados foram feitos, né, à base de micro-organismos daqui. E é uma bactéria bastante interessante. Então, a gente tem visto que quando é uma relação simbiótica bem legal, ela se aproveita dos exudados da planta para ficar ali perto na rizosfera e fornece, então, umidade para a planta poder absorver água. E fora isso também ajuda no combate a nematóides. É uma bactéria bem legal. E, doutora, pensando na aplicação desses produtos, o Giovanni mandou outra pergunta e eu acho que são duas perguntas. A primeira seria o benefício do uso do extrato de algas em associação com esses produtos no suco de plantio e também a diferença entre o extrato de alga e a microalga, que no caso a clorela, né? É a microalga aí que está sendo trabalhada atualmente. Se você pode falar um pouquinho também disso. Bom, a gente está trabalhando com a clorela já há algum tempo. Nós temos visto resultados muito promissores no uso da clorela. Então, ela funciona como um fertilizante, ela também nutre a planta. Eu utilizo na minha casa também, minhas flores são lindas utilizando ela. E assim, nós estamos na linha
de ter a alga, não fazer o extrato dela, porque são produtos até mais baratos, então mais fáceis, e isso pode ser produzido na própria fazenda também. Então, nós estamos indo nessa linha, é o nosso primeiro produto à base de algas, mas existe uma equipe trabalhando no desenvolvimento de outras algas também, outras microalgas, né? E assim, a gente está vendo isso, bom, ela é compatível com todos os produtos que nós utilizamos hoje, com os biológicos, e nós estamos vendo aí um campo bastante promissor, porque a planta realmente ela fica mais forte, né? E você tem, inclusive, resultados interessantes quando você vai ver controle de pragas e doenças. Dentro do grupo Coplan, nós temos cooperados que utilizam bioinsumos industriais e também bioinsumos on-farm. Alguns têm biofábrica dentro das propriedades para a produção dos bioinsumos. E eles vêm relatando resultados positivos com essa prática. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é uma biofábrica e como funciona o processo de produção de bioinsumos dentro dela? Sim, a legislação brasileira prevê, né, que você faça o seu insumo na fazenda, desde que você não o comercialize. Então, a produção on-farm, ela é legal. É a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Qual é a vantagem? Bom, antes de falar isso, precisa haver um engajamento do produtor que quer fazer on-farm com toda a tecnologia que a gente passa. Por quê? Se ele não tiver vocação para estar comprometido com aquela produção, a gente não recomenda que ele faça. Compra produto pronto. Mas aqueles que estão comprometidos, que querem fazer um produto que normalmente sai muito mais barato, e nós estamos vendo também que produzir produtos frescos, que não precisa, por exemplo, de grandes formulações, não precisa de muito cuidado, tem sido bastante eficazes. E uma coisa assim, interessante do ponto de vista da sustentabilidade. Você não está transportando água, você está transportando 1 litro que você vai fazer virar 100 litros de produto. Tá? Então, você economiza com embalagem, você economiza com transporte, você tem produto fresco e nós temos pessoas altamente capazes no Brasil de fazer essa produção. Então, quando nós fazemos projetos personalizados, entendendo a necessidade do agricultor, o que ele precisa e treinando a pessoa que vai fazer o produto. Então, tem uma série de cuidados, né? Você precisa limpar bem a sua estrutura, você precisa ter produtos, insumos bastante confiáveis para você fazer isso, e você precisa de uma pessoa que saiba o que está fazendo. E precisa ter o técnico para dar assistência caso aconteça algum problema. Então, toda essa filosofia do on-farm precisa ser praticado para qualquer empresa ter sucesso fazendo produto on-farm. Perfeito. Perfeito. Quando se fala em pessoas corretas, né, são pessoas com devido treinamento, né, exatamente, para estar multiplicando esses bioinsumos on-farm. Isso é verdade. É isso mesmo, isso é fundamental, né? E você se habitua tanto a trabalhar com... Bom, todo mundo que trabalha com determinado assunto acaba tendo aquela intimidade com o processo que você sabe... Até se o cheiro mudar, que alguma coisa aconteceu. Então, esse contato do dia a dia, essa intimidade, vamos dizer assim, da tecnologia é muito importante. Perfeito. Pensando aí no manejo, né, com os bioinsumos, tanto on-farm como o comercial, como que você vê os próximos 10, 20 anos do setor agrícola e do uso desses produtos, doutora? Bom, por incrível que pareça, de 2018 para cá, 2018, os biológicos ocupavam 2% do mercado total. Aí, a safra seguinte foi 3% e 2020 para 2021, se não me engano, foi 4%. Nós temos 96% para crescer. Então, é um mercado extremamente promissor. E uma coisa bonita que eu gostaria de falar aqui. Hoje nós somos os campeões mundiais de utilização de bioinsumos.
Imagina para mim que comecei lá com 20 e poucos anos nessa área, que eu nunca imaginei que eu fosse chegar na idade que eu estou e ver tudo que está acontecendo. Então, é uma felicidade muito grande de ver que a gente pode, né, que os produtos são viáveis, que o mercado está crescendo. E eu não vou falar da previsão que existe de depois o mercado estacionar. Eu acho que não. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter um mercado crescente e a gente vai usar cada vez mais esses produtos. Porque o que a gente quer no final, eu acho que todo mundo na vida tem um propósito, né? Então, o agricultor tem o propósito de ganhar dinheiro com a sua lavoura, mas ele também tem o propósito de proporcionar alimentos saudáveis para quem está comendo aqueles produtos. E a gente também, como geradores de pesquisa, a gente quer que os nossos produtos contribuam no propósito de vida das pessoas. E eu acho que é isso que nos move. Então, acredito que dentro desse propósito crescente, a gente vai ter cada vez mais produtos disponíveis e esse mercado crescendo cada vez mais, com mais empresas, com mais produtos, com mais pesquisas, com mais gente capacitada. Então, assim, pena que eu não vou viver mais 60 anos para ver, mas... A senhora não sabe. Com certeza não. Bom, professor, estamos chegando aqui aos nossos minutos finais, vamos dizer assim, e a gente tem aqui a nossa pergunta bucha, que é uma pergunta, assim, desafiadora no contexto geral. A pergunta de hoje é a seguinte, que uma das principais preocupações dos produtores cooperados em relação à produção farm de insumos é a escassez de laboratórios especializados para análise dessas produções. Como o governo e o setor privado estão trabalhando para aumentar a disponibilidade desses laboratórios? Bom, o MAPA, dentro do Programa Nacional de Bioinsumos, ele está fazendo agora um manual, que vai ser um manual oficial para controle de qualidade dos produtos. Eu acho que isso é fundamental, porque precisa haver padronização entre laboratórios, né? Nós estamos prestando esse tipo de serviço, inclusive, né? Não é para fazer propaganda, mas está aí se alguém precisar. Certo. Tá? E nós estamos desenvolvendo pesquisas ainda não posso contar muito, mas a gente está desenvolvendo pesquisas para facilitar o controle de qualidade cada vez mais nas fazendas, de modo que o agricultor faça o controle de qualidade em 2 horas. Nossa sem senhora. Precisar de grandes laboratórios. Então, assim, pelo menos para ele ter uma informação rápida. E depois ele pode fazer outros testes. Mas o ideal é que haja uma rede de laboratórios que usem a mesma metodologia, que estejam próximos aos agricultores, que possam, inclusive, ser compartilhados para a gente poder fazer o teste no produto até antes da gente aplicar. Então, tem muitos grupos já fazendo isso, se organizando em grupos para manter um laboratório e fazer esses testes de controle de qualidade. Isso é fundamental acontecer. Perfeito, perfeito. E estão chegando os nossos minutos finais. A senhora gostaria de fazer uma consideração, a senhora que a gente conseguiu entender, apaixonada pela microbiologia, gostaria de fazer uma consideração, algum anúncio para os nossos cooperados, uma mensagem final? Esses dias estavam brincando comigo que eu trabalho muito, que eu fico muito tempo no laboratório, eu falo, puxa vida, tem 35 anos, mais de 35 anos que eu trabalho e a sensação que eu tive é que eu nunca trabalhei. Então, é muito bom trabalhar nessa área e a grande recompensa é ver que hoje tudo isso tem credibilidade. E eu posso dizer para todos os associados, todas as pessoas que estão nos assistindo, que o que a gente faz é com muito carinho, é com muita responsabilidade e a gente acredita muito nos bioinsumos. A gente realmente acredita e com o apoio de todo mundo, né? A gente precisa muito do feedback, como é que está funcionando e tal. O objetivo é que a gente faça produtos cada vez melhores, né, para realmente a gente chegar no nosso propósito, que é deixar um mundo melhor aí para as próximas gerações, com comida boa e de qualidade, né, e limpa. Então, perfeito. Isso aí. Obrigada. Perfeito. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a Solubio por ter trazido essa ilustre pessoa aqui do nosso lado, que deu uma aula para nós. Queria agradecer ao Jonathan pela participação, a Gabriela mais uma vez. E fica aí o nosso recado da Solubio, o recado de todo mundo. Estamos aptos a sugestões para os nossos próximos episódios. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.